Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma videoaula. Então esta tela que está sendo apresentada aí é a aplicação da última videoaula, que a gente falou a respeito de passagem de parâmetros entre duas activities, né? Entre duas telas. Então nessa aplicação a gente digitava algum conteúdo aqui nesse text box. E aí a hora que eu clicasse aqui nesse botão, eu abria outra tela e passava essa informação como parâmetro para a segunda tela. E aí ele utilizava essa informação. Bom, então o que a gente vai ver nesta videoaula é um recurso chamado List Activity. Então imagine que você tem uma aplicação que tenha várias opções. Então você quer criar uma tela principal com um menu, onde o usuário possa clicar numa opção. Então vai apresentar uma lista de opções, o usuário vai poder clicar numa determinada opção e aí a gente abre uma activity correspondente àquela opção. Então eu vou usar esta mesma aplicação. Então antes dessa tela aqui eu vou colocar uma tela principal, que a hora que começar a executar a aplicação, apresente aquela tela principal. E na tela principal a gente vai ter uma lista de opções, que é a List Activity. E aí o usuário vai clicar e vai abrir essa tela. Ok? Então, utilizando essa mesma tela aqui, o que a gente poderia fazer aqui é colocar aqui um botão voltar. Então, vai ter o menu, o usuário vai abrir essa tela, então ele poder voltar para o menu, né? Então eu vou acrescentar aqui um botão voltar, um só. Eu vou colocar aqui e vou colocar como nome desse botão uma nova string, bt voltar. Eu vou colocar aqui voltar e ok. Então o ID desse eu vou colocar bt parâmetros voltar. Então é o botão voltar da tela parâmetros. Ok? Bom, então a única alteração que eu vou fazer é acrescentar a programação necessária para que ele volte para a tela anterior. Então é o finish. Bom, então aqui na classe que controla a tela, essa tela aqui, que atualmente é a tela principal, né? Então nessa classe eu declarei aqui a variável bt voltar. Aí eu capturei o botão voltar que está lá no layout. E eu vou agora programar o evento click dele. Então bt voltar set on click listener no view on click listener. Então, a hora que o usuário clicar, eu vou fazer simplesmente isso, finish. Então, ele vai fechar essa tela e voltar para o menu principal. Então, era só isso que a gente tinha que fazer nesta tela. Bom, agora eu vou criar uma nova classe. Então, para o recurso que a gente vai usar, a gente não precisa criar um layout. Ele já tem os layouts pré-definidos já. Então, a gente só cria a classe. Então eu vou, botão direito, vou acrescentar uma classe, new class. E vou colocar aqui de menu principal. Então eu criei. Agora eu vou programar. As activities que a gente já conhece, a gente sempre herdava a classe activity. Aqui a gente também vai herdar, mas não activity, sim list activity. List Activity é uma classe derivada da classe Activity, então ela já disponibiliza vários recursos bem úteis, bem interessantes. Então, eu tenho que mandar ele importar aqui. Importou. Bom, aqui na List Activity a gente vai criar um array. Então, aqui ó, um array de strings com os nomes de opções do menu, que será apresentado pela List Activity. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, agenda de provas, boletim, ajuda e sair. Então o menu que eu vou montar vai ter essas opções, né? Então,
Agora a gente tem que sobrescrever dois métodos. No Activity comum a gente sobrescreveu o método onCreate. Aqui a gente também vai sobrescrever o método onCreate, mas também um outro método. Então os métodos que a gente vai sobrescrever é o onCreate. Então a gente vem aqui source, override implement method e vou procurar aqui. Bom, além do onCreate a gente vai sobrescrever esse daqui, onList item click. Então, na hora que o usuário clicar num item da lista, ele vai procurar esse método. E a gente vai colocar nesse método o que é para ele fazer. E aí a gente tem que também sobrescrever o método padrão do Activity. Então aqui, eu vou procurar aqui onCreate e ok. Bom, aqui então a gente vai fazer o que já é de praxe, né? Então aqui no método onCreate a gente vai dar o set. Não, espera aí um momentinho. Bom, então aqui no método onCreate a gente vai criar uma coisa que chama um adaptador. Adaptador é um objeto que ele vai ligar a nossa fonte de dados, que é aqui ó, esse array com os nomes das opções, ao layout do list activity. Então aqui a gente vai colocar desse jeito. Eu vou criar um adaptador do tipo string e ele vai se chamar arrayAdapter. Aí eu vou instanciar então esse novo adaptador. Então ele vai ser, eu dou um cast aqui, então vai ser do tipo adaptador de string. Eu tenho que passar o contexto, ou seja, no meu caso aqui é essa classe que eu estou no momento. E eu vou escolher aqui um layout, que tipo de layout que eu quero que esta classe listActivity crie para mim. Então vocês têm aqui alguns layouts padrões, você pode escolher. Então, eu escolhi um, ó, esse Simple List Item 1. E aí, vírgula, a gente tem que passar de onde vão vir as opções que vão ser apresentadas neste layout, nesta lista de opções. Então, vem dessa string aqui, tá? Desse array de string. Na sequência, a gente tem que pedir para ele definir, ó, setListAdapter. Então, qual que é o adaptador que vai ter que ser utilizado? Então, aqui eu criei o adaptador, usando essa lista, esse array de itens, eu criei o adaptador. Agora eu tenho que definir que esse adaptador vai ser utilizado pela lista a ser criado no meu novo menu, né? Bom, então aqui agora ó, no método onListItemClick, esse é o método que será chamado toda vez que o usuário clicar num item da lista. Então ele passa aqui alguns parâmetros, qual que é a lista, qual que é a view que está ligada àquela lista, e importante para a gente isso daqui, ó, a posição. Essa posição nos diz qual foi o item que o usuário clicou. Então eu vou avaliar essa variável aqui, ó, esse parâmetro posição. Então, se esse valor dessa variável, desse parâmetro for 0, significa que o usuário clicou na primeira posição. Então, um array em Java, em linguagem C, por exemplo, sempre a primeira posição é 0. Então, se essa variável contiver valor 0, é porque o usuário clicou nesta opção. Então, nesse caso aqui, só vou dar uma mensagem, ó, recurso não implementado ainda. Agora, se for valor 1, o usuário clicou em boletim. Aí eu vou chamar aquela tela que a gente já tinha na aplicação. Então, eu crio uma intent, passando o contexto, passando a classe que eu quero executar. E inicio a intent, start a activity, né? Start activity passando a intent. E se for opção 2, eu vou repetir aqui a mesma coisa, a mesma mensagem. Se for opção 2, eu vou exibir uma mensagem que ainda não está implementada. E se for a opção 3, sair. Então, finish, termina a aplicação. Bom, agora, como a gente mudou, a tela principal não é mais aquela tela com onde o usuário digitava, não é mais essa. Agora a minha tela principal é o menu, né? Então eu tenho que mudar aqui no Android Manifest. Então eu vou acrescentar aqui uma outra activity. Então, ó,
essa activity, parâmetros activity, ela era a principal, agora não será mais. Agora eu vou colocar aqui só parâmetros. E ela não é mais inicializável a partir pelo usuário, né, como aplicação. Então a gente vai colocar aqui que ela é default. E eu vou criar outra aqui que é menu principal. Então eu vou criar uma activity, um item aqui na lista de activity que vai se referir a essa classe aqui, ó, menu principal. Então, menu principal. E ela é main, a ação dela é principal, então o usuário vai, e launcher, então o usuário vai poder inicializar. Então vai aparecer o ícone da aplicação, a hora que o usuário tentar inicializar a aplicação, é essa que vai ser inicializada. Então vou testar. Parâmetros, projeto, run as Android application. E vou ver aqui, né? Então aqui está a minha tela com o menu. Eu vou clicar aqui em agenda, ó, recurso não implementado ainda, ajuda, recurso não implementado, boletim, abriu, volto, boletim, então digito o nome, vou para outra tela, aqui funcionando como estava antes, voltar, voltar. Ok, vou clicar sair, então sai da aplicação como um todo e volta para o sistema operacional. Ok, então era isso que eu queria mostrar nesta videoaula. Activity, então é a List Activity. List Activity é uma activity especial, derivada da Activity e que contém uma série de recursos. Então, um dos recursos é esta possibilidade de você já criar um layout com uma lista de opções. Ok? Então até a próxima videoaula.